E hoje nós queremos falar sobre identidade, propósito e missão. E nós queremos pedir a graça do Senhor, o Espírito Santo venha sobre nós, ministre em nossos corações, e eu quero te convidar a abrir as suas Bíblias, Isaías 41, e deixe a palavra de Deus aberta. Se você tiver alguma caneta, quiser anotar, fazer algumas anotações também. Nós estaremos falando sobre a nossa identidade. Nós estaremos meditando naquilo que Deus vai falar sobre nós, o nosso propósito e a nossa missão. Isaías 41, e nós estaremos lendo dos versículos de 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Calai-vos perante mim, ó ilhas e povos, renove as suas forças, chegue-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque os pés aos reis e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha o que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, e por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram, e os confins da terra tremeram, e aproximaram-se e vieram. E um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. E assim o artífice anima o ourives, o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo a soldadura: está bem feita. Então com prego fixa o ídolo para que não caia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Os que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa nenhum valor para os que fizeram guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas dupla. Os montes trilharás e moerás, e os outreiros reduzirá a palha. Tu os pelejarás, e o vento os levarás, e o redemoinho espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Amém? Esse texto de Isaías é um texto profético, e para que nós possamos entender o texto profético, nós precisaríamos de ter uma hermenêutica própria para entender as profecias, mas eu não queria entrar nesse campo, eu queria trazer esse texto para nós nessa manhã e meditar nele a nível devocional, sem entrar propriamente nas predições de Isaías. O nome de Isaías significa salvação do Senhor. Isaías terminou o seu ministério mais ou menos em 760 a.C., e nesse contexto, Isaías estava fazendo uma profecia, estava predizendo daquilo que iria acontecer com Israel.
Isaías viu a parte da nação de Israel sendo levada cativo em 722, parte do sul levado cativo, e primeiro foi o cativo da Babilônia, e depois foi o cativeiro da Pérsia. E esse texto remonta àquilo que Deus iria fazer. Deus ia levantar um homem cujo domínio ia espalhar todas as nações na face da terra. Deus está falando que, Isaías está dizendo que Deus levantaria Ciro, né, o rei da Pérsia, nesse contexto. Primeiro veio o cativeiro babilônico e depois o cativeiro da Pérsia. Mas o nosso foco nessa manhã não estão nas predições em si, mas naquilo que nós podemos extrair em termos devocionais. Em primeiro lugar, eu queria trazer para você o juízo de Deus. O juízo de Deus é uma das profecias que se cumpriu em parte e ainda está se cumprindo. E o texto fala que o julgamento de Deus, o juízo de Deus, ele é iminente. E Deus toma aqui, o Espírito toma Isaías e de uma forma até irônica, Deus chama todos os povos da terra, chama as ilhas, os lugares mais remotos, e fala assim: vocês podem se juntar, anima um ao outro, e venha pelejar contra mim, venha falar, e aqui nós vamos conversar sobre o juízo, aquilo que vocês têm feito, e diante de mim as suas obras serão expostas. Essa é o texto, é um chamado da confrontação das ilhas, dos povos. Interessante que Deus fala assim: renove as suas forças. Agora, como que um país, como que uma nação vai renovar as forças se não tem Deus? Da onde tiraremos força se não é do nosso Deus? E fala assim: se acheguem, e aí nós vamos conversar. Lembra daquela conversa que a sua mãe fazia com você? Na minha casa, quando a minha mãe me chamava pelo nome composto Leno Lúcio, poderiam estar na casa da avó, fazer alguma travessura, e a mãe falava assim: olha, Leno Lúcio, em casa nós vamos conversar. Tem um julgamento, juízo e eminência. E aí eu vinha desconversando, e chegava, e minha mãe parece que nada afetava ela, vinha normal, e assim é Deus. Parece que tudo, acaso saiu alguma coisa do controle de Deus? Não, nada sai do controle de Deus. E minha mãe vinha conversando, e vinha, e eu esperto, chegava em casa, vestia calça jeans e entrava debaixo da cama, da coberta. E passava um pouco, a minha mãe: Leno Lúcio, olha o juízo, pode renovar as forças, pode vir com calça jeans, né? Que a coisa vai pegar feia. Irmãos, esse juízo de Deus está sobre a face da terra. Deus está chamando as nações, pode renovar as suas forças. Por isso, irmãos, nós temos que orar pela nossa nação e clamar: Deus, tenha misericórdia do nosso país, porque o juízo de Deus está aí, está pairando. Essa profecia não se cumpriu. E agora, quem é esse que faz quem é esse que dá essa palavra? Ele é o Todo-Poderoso. E aí, as nações podem se julgar valentes, poderosas, e às vezes esquecer de quem é Deus, mas Deus suscita essas palavras. Quem foi que fez tudo isso? Quem que fez surgir do Oriente aquele espaço que segue a vitória? Se não for somente o nosso Deus que é vitorioso. Nenhuma nação, nenhum povo pode dizer que somos poderosos, nenhuma família, nenhuma pessoa pode falar: eu consegui isso com a minha força. Porque quem foi, senão Deus? Quem fez as nações, que as nações subjugassem? Quem fez aquele que calcou aos pés dos reis? E aí ele vai falando, quem suscitou tudo isso? E aí o próprio texto revela: foi aquele que tem chamado as nações à existência. Olha só, meus amados, Deus está chamando uma nação, uma geração, outra geração. É Deus que tem chamado as gerações à existência.
eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E aí, quando as nações ouviram isso, começaram a conspirar. E nós temos uma tendência, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós queremos conspirar contra Deus, justificando alguma coisa. Nós somos difíceis de encarar uma repreensão de Deus, nós sempre queremos colocar uma justificativa na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e não assumimos o juízo de Deus. E aí esse juízo está rodando a terra mais uma vez, e às vezes na nossa vida, anos e anos, e dias, e parece que nada vai acontecer, e eu estou levando a vida. Não te indignes por causa dos malfeitores, aquele que prospera no seu mau caminho, porque eles serão como a erva, porque cresce verdinha, mas vem o sol, logo vai secar. Esse é o juízo de Deus. Irmãos, essa palavra de Deus nessa manhã é muito séria para nós. Nós precisamos pedir: Deus, tenha misericórdia de nós, reaviva a nossa fé, reaviva a nossa vida, porque queremos voltar para o Senhor, queremos escapar do juízo de Deus. Mas as nações se conspiram. E como que eles se conspiram? Como que eles se mancomunam entre eles? E um ao outro ajudou. Sabe, é nesse momento que nós vemos que segmentos da sociedade estão ajudando um ao outro a ser forte. Nós vamos conseguir, nós vamos prevalecer, nós somos atuais. Esses crentes são antigos, são antiquados, essas leis são retrógradas, nós somos modernos. E aí nós vemos esses segmentos falando assim: não, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Geralmente um está animando o outro e dizendo assim: ser forte, ser forte. Sabe, é nesse contexto de medo, de ansiedade, geralmente aparece a idolatria. Idolatria sempre aparece quando as pessoas enfrentam medo, quando as pessoas estão ansiosas. E por quê? Porque elas querem fazer alguma coisa para que lhe dê segurança diante do julgamento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 fala assim: que da ira do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade, porque os homens trocaram a glória de Deus, a verdade, pela mentira. Em vez de adorar a Deus, adoraram as obras que foram criadas, as suas criaturas, e fizeram animais, fizeram répteis, fizeram imagens. E diz o texto: por isso Deus os entregou. E aí, meus irmãos, a partir desse momento, Deus entregou aos homens a uma mente depravada, comportamentos depravados, uma vida depravada, tudo caminhando para a destruição. Deus entregou. E as pessoas estão dizendo: tudo vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo, isso está no controle. Está no controle, sabe por quê? Porque o homem tenta controlar alguma coisa, mas não consegue. E aí no versículo 7, olha só o que acontece. E assim o artífice anima o ourives, o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: a soldadura está bem feita. Olha só que coisa maravilhosa que nós fizemos. Está lindo. O que é isso? Eu perguntei no culto das 8 se alguém conhecia bigorna. A maioria das pessoas conhecia bigorna. Quem conhece o que é bigorna? Olha. Mostra aí, para quem não conhece, olha só. É isso aí. As pessoas começam a construir imagens para si, para dar segurança diante do medo, diante da ansiedade. E ourives fala e anima o ourive, fala assim: olha, vai lá e faz, vamos fazer uma imagem. E aí começa a construir, e aí no final dessa imagem, eles concluem e falam assim: ficou bem feito. E agora pega essa imagem, pega o prego e coloca na parede para que não caia. O primeiro caso de idolatria que nós encontramos na Bíblia, quando o povo sai do Egito,
que Deus tira o povo do Egito para uma terra maravilhosa, que ia ter um relacionamento com Deus, aonde Deus seria o único Deus, não teria outro Deus, outros deuses. E nesse caminho Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei. E o que aconteceu? As pessoas começaram a mancomunar uma com as outras. Diante do quê? Diante do medo, diante da incerteza, bate a insegurança. E aí aconteceu justamente o que esse texto está falando. Uma outra começaram a animar, vamos trazer ouro. Da onde que eles tiraram o ouro? Se era para sair rápido e deixar tudo no Egito. O dinheiro traz segurança, o ouro traz segurança. Aí que começaram um a animar o outro e começaram a alisar, bater no martelo. Começaram a formar, começaram a fundir, até que fizeram aquele bezerro de ouro. E aí vem o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Duas razões porque as pessoas criam seus ídolos: medo e ansiedade. As pessoas se comportam assim porque elas querem construir algo que lhe dá segurança. E muitas vezes a religião pode ser uma idolatria, só para dar segurança, as superstições. Aqui Deus está denunciando a arrogância das pessoas, aqueles que constroem para si modelos de segurança. Deus está denunciando aqui a tolice, a prepotência. O que é idolatria? Idolatria, meus irmãos, não é somente o fato do artífice, do ourives, e chegar lá e começar a construir os seus deuses. Não é isso. A idolatria, no fundo, é o intento do homem ser o próprio Deus. Te soa aquela frase e concluiu que estava bom? Você lembra dessas primeiras frases? Quem foi que falou assim no final do dia e viu que era bom? E foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e viu que Deus que era bom. Porque Ele é o Criador. Quando nós queremos construir alguma coisa que nós concluímos que é bom, toma muito cuidado. Porque nós queremos fazer alguma coisa para que nos dê segurança, nos dê sentido. E isso pode estar atrelado com a idolatria. Isso pode estar atrelado com a nossa não entendimento da nossa identidade. O homem falou assim: façamos uma fundição para nós. O homem cria meios de controlar e dar segurança à sua vida e ao seu destino, que proporciona segurança, esperança. O que proporciona segurança hoje? É claro que nós não vamos fazer aqui, talvez, um bezerro de ouro. Isso está óbvio. Mas sabe que o trabalho pode ser uma idolatria. Um carro pode ser criar uma forma de idolatrar. Uma casa, filhos, dinheiro. Qualquer outra coisa criada por nós pode tornar-se idolatria. Eu e você não podemos criar nada. Quem cria é Deus. Mas toda vez que que é criado no meu coração uma insegurança, uma ansiedade, eu tenho a tendência de me aferrar a alguma coisa. E aí Jesus fala assim: o que adianta o homem pode estar, por mais ansioso que esteja, ele pode acrescentar um côvado da sua vida? Ele pode acrescentar no curso da sua vida 1 hora sequer? Ele pode acrescentar na sua vida, por mais ansioso que ele esteja, 1 minuto da sua vida? E por que estão ansiosos com a roupa, com o vestimento, com a comida? Lembra no deserto, Deus sustentava o povo com maná?
E podia recolher maná e guardar maná para uma semana, para um mês? Podia ter um celeiro de maná? Era diário. Era a provisão diária. Porque diariamente nós precisamos saber que quem nos sustenta é o Senhor. Mas isso ficou lá no Antigo Testamento. Agora a vida é outra. Nós estamos em outra época. O que adianta o homem preparar celeiros e ter grandes colheitas e ele guardar tudo e falar assim, agora eu vou descansar? Louco. Hoje pedirão a sua alma, o que você tem preparado? Jesus falou assim, pão nosso de cada dia é o maná. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É assim que nós temos que combater a ansiedade. Porque ela vem como ladrão, ela não quer saber, ela pula a janela, ela pula o muro, e ela quer invadir o nosso coração, a nossa alma, e gerar insegurança, e quando estamos seguros, nós criamos meios de idolatria. E nós nos aferramos isso, nos esquecemos de Deus, nos esquecemos que Ele, desde o princípio, Ele chama uma e outra e outra e outra geração. Ou se hoje nós estamos aqui porque gerações anteriores foram fiéis ao Senhor. Homens que adoraram somente a Deus, que serviram de inteireza, com integridade. E Deus está trazendo um recado para nós, uma e outra vez, uma e outra vez. Sabe qual é o problema do medo? Ele cria uma imagem distorcida daquilo que nós somos. Ele tenta confundir a nossa mente, nós vimos a realidade ofuscada. E a palavra fala que o justo não vive pela vista, ele vive pela fé. E aí eu crio algumas formas de segurança nessa vida. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de ficar velhas. Tem medo de envelhecer. Sabe por quê? Porque ela criou na beleza desse momento a sua segurança. E cada etapa da vida tem uma beleza diferente. Não sei você, mas eu já tirei barbinha, fio branco da minha barba várias vezes. Chegava no espelho e começava a tirar assim. Tirava uma, tirava outra, e fui tirando. Parece que eu tirava uma, nascia 3, né? Foi o momento que eu desisti, não é isso? Tem pessoas que criam segurança no próprio corpo. E aí começa a esculturar o corpo. Não estou dizendo que você não pode, se tiver dinheiro, tiver condição, pode dar uma recalchutada, não é isso, entendeu? Pode, né? Mas tem gente que valoriza o corpo e coloca a sua esperança, a sua segurança no corpo. Está frito. Ou estou enganado? Tem pessoas que gastam mais dinheiro com isso do que com missões. Ou estou enganado? E aí vem, meus irmãos, a beleza, o corpo, trabalho. Pessoas que dedicam mais ao trabalho do que à família. Não é que não vamos trabalhar, não é isso. Mas você entende o que eu estou falando? Tem pessoas que vivem mais no trabalho do que com a família. O que adianta trazer o dinheiro para casa e perder os filhos? O casamento.
O casamento pode ser uma forma de segurança para você? Errada! O casamento traz segurança, sim ou não? Traz. Mas você não pode viver como que se o mundo fosse o seu casamento. Deus é a sua vida, não é o casamento. A minha esposa e eu atendemos um casal que era assim. Nas redes sociais era algo assim inatingível. Aí ele me trouxe um café da manhã na cama. Meu marido não sei o que, aquilo. Mas o homem era quase Deus na terra. E de repente nos chamava, pastor, não aguento mais esse homem infernal, esse homem. Era uma crise assim de 220 para 0. Aí nós fomos lá nessa casa, e eu conversando, e aquela crise, parecia que aquele casamento assim era um modelo de elogios, de coisas, e de repente um caos. Briga. E a mulher falava, e parecia que o homem era o pior das criaturas. E eu falei assim para ela, e aí? E se Deus levasse o teu marido agora, o que seria da sua vida? O que, pastor, na minha vida? A minha vida ia acabar. Eu falei para ela assim, irmã, eu acho que a Raquel viveria muito melhor sem eu. Eu não tenho dúvida. Mas ela escolheu viver comigo o resto da vida. É diferente. É diferente. Quando nós não sabemos quem somos, parece que o casamento é tudo. E quantas pessoas perderam seus cônjuges, estão firmes com o Senhor, restaurados, revigorados, renovados, porque a nossa força vem do Senhor, não vem de ninguém. Meus irmãos, como combater então a idolatria, como combater o medo e a ansiedade? Como definir a nossa identidade? Os psicólogos, né, tá aqui, alguns aqui, para você saber da sua identidade, pergunta quem você é. Geralmente é assim, não é? Perguntar quem sou eu. Eu posso estar me enganado, eu posso confundir com a minha mente, eu posso criar uma falsa imagem sobre aquilo que eu poderia ser. A melhor coisa para saber quem sou eu é saber o que Deus fala quem eu sou. E aí é a palavra. E aí Deus olha para o texto, diante de todas essas nações que Deus chama por julgamento diante dele, o mundo inteiro está diante do Senhor, e Deus olha para a única pessoa e fala assim: Jacó, Israel, é você, eu te escolhi, você é o meu. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E diante de uma pessoa, parece que Deus começa a misturar, de repente fala assim: você é um povozinho de uma pessoa, Deus já fala que é uma nação. Sabe por quê? Porque quem somos, quem nós somos, mistura com aquilo que nós fazemos, e somos uma coisa só. Não tem como separar eu do pastor, não tem como separar eu de pai, não tem como separar eu de brasileiro, eu sou tudo isso. É por isso que eu tenho que saber quem eu sou, porque aí eu vou estabelecer o meu propósito e a minha missão. É tudo uma coisa só. Mas se estiver errado no começo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Eu preciso saber, eu preciso aceitar. E é por isso que Deus fala uma e outra vez, porque o homem é difícil de aceitar a graça. É difícil de aceitar a graça. Você sabe que Deus existe? Sim, claro que eu sei. Você sabe que Deus pode fazer milagres? Deus pode. Deus pode ressuscitar os mortos? Deus pode. Deus pode curar? Deus pode. Deus pode fazer restaurar casamento? Deus pode. Deus vai fazer na tua vida? Aí eu não sei. Aí eu tenho dúvida, sabe por quê? Porque tem alguma coisa que não está alinhada na minha vida, tem alguma coisa que
não está certa, tem acusação, tem condenação, tem falta de perdão, tem falta de aceitação de quem somos nós, porque Deus te ama, meus irmãos, do jeito que você é. Você não precisa fazer nada, não tem que fazer nada, não tem que provar nada, Deus te ama. E a partir daí você vai viver uma vida que agrada o Senhor, porque Ele te ama e você ama Ele, e você quer viver com Ele. E aí o texto começa a falar, uma e outra vez, mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem eu elegi. Meus irmãos, olha, uma vez nós estávamos aqui cantando um cântico e Deus assim foi me tirando desse mundo. Deus foi me tirando e eu fui vendo a terra. Eu fui vendo a terra pequena e eu fui entrando assim, fui entrando nas galáxias e fui ver a terra, que a terra nada. E meus irmãos, e você vê a grandeza de Deus quando você olha para o universo. E nesse universo Deus te chama pelo teu nome e Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Aleluias! Aleluias! Esse é o nosso Deus. E Ele fala assim, eu te escolhi. Eu te tomei das extremidades da terra. Onde você estava? Você estava perdido. Você estava perdido. Eu te chamei dos cantos mais remotos. E te disse, você é meu servo. Eu te escolhi. E não te rejeitarei jamais. 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 Jamais, é nunca, é nunca. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Nunca Deus vai te rejeitar. Nunca, nunca, nunca. E mais uma vez, depois de uma afirmação dessa que Deus faz, Deus volta a falar para Jacó e fala assim, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Para que você não tenha ansiedade, para que você não tenha medo de nada. É como Deus pegando na mão de uma criança. É como Deus orientando. É como Deus sustentando. Uma vez eu estava no verão da Espanha, e nós fomos num clube, num parque aquático, e eu estava na piscina com as minhas filhas, e uma cena me chamou a atenção, eu vi uma família chegando, um pai, e um adolescente cego, e aquilo marcou a minha vida. E o pai conversou com o filho, deixou as coisas dele, a toalha, e observando na borda da piscina, olhando aquela cena. E o pai cochichou no ouvido do filho. Era uma distância como daqui naquela porta ali. E o filho cego saiu correndo e pulou na piscina. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É essa confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Ainda que não vemos, mas nós vamos seguir as orientações exatas de Deus. Filho, você vai dar 10 passos e pode pular. Pode pular. É assim que nós combatemos a nossa ansiedade. Identidade. Deus chama Jacó de Israel. Deus muda o nome de Jacó. E Jacó, uma pessoa, vira uma nação. Meu amigo, meu filho, eu te escolhi. Você lembra isso no Novo Testamento? Eu te escolhi.
Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi? Não foi assim? Propósito. Qual é o nosso propósito? Servir. Deus dá uma identidade para ele e já fala que ele é servo. Nós somos servos. O nosso propósito aqui é servir o Senhor, é adorar somente o Senhor, é viver para Ele. E a nossa missão é fazer. Olha só o versículo 15. Olha o que Deus vai fazer com você. É como uma máquina. Lá no Antigo Testamento, Deus estava criando uma colheitadeira de lâmina de 2 cortes. E fala que essa colheitadeira ia colher. E você vai fazer muitas coisas, meus irmãos, você vai colher muito. Deus está falando tudo isso para você, porque Ele quer te abençoar naquilo que você faz, na sua missão, no propósito que Ele tem para você. E Ele fala assim: eis que farei de ti, olha só, eis que farei de ti, eis que farei de você um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Uau! Fala comigo, uau! Lâminas duplas. Uma máquina potente que não vai ficar nada. Você vai passar por cima dos obstáculos, dos montes, dos outeiros. Olha só. E os montes trilharás, e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. É isso que Deus quer fazer de você. Deus quer te fazer com uma máquina para entrar nessa sociedade e desbaratar tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é engano. Não se conforme com nada. Ore, ore. Chegou no lugar aqui e a sociedade fala: ser forte, nós vamos vencer. Ora, coloca diante de Deus, repreende. Porque Deus vai fazer de você uma máquina poderosa para a glória do nome dEle. Versículo 16. Tu os pelejarás. Olha só. Nós não estaremos isentos de lutas. Nós vamos lutar. Mas diz o texto que o vento os levará. Olha só como que você vai fazer. Tu os pelejarás e o vento os levarás. E o redemoinho espalhará. Olha só que coisa tremenda. Quando nós estamos alinhados com Deus, a glória é para Ele. Amém? Quando nós estamos ofuscados, nós nos alegramos naquilo que nós estamos fazendo. Nós nos alegramos na casa que construímos, nós nos alegramos somente no casamento, nós nos alegramos somente com os filhos, somente com uma chácara, com um carro, com um concurso. Essa é a nossa alegria. Isso é muito passageiro. Mas quando a minha identidade está definida com o Senhor, e eu tenho um propósito, missão, e fala assim: e tu te alegrarás, somente no Senhor teu Deus te glorificarás, o Santo de Israel. Somente Ele é a glória, Ele é o louvor. Tu te alegrarás somente no Senhor. Ele é o teu pão, Ele é o teu sustento, Ele é o teu mantimento, Ele é a tua felicidade e a tua salvação. Ele, nosso Deus. Amém? Vamos alinhar essa manhã as nossas vidas? Eu preciso muito alinhar com o Senhor. Tem áreas da minha vida, meus irmãos, que eu preciso alinhar. Eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho lutado tanto nessa área, tem me trazido ansiedade. E eu quero dizer que o Senhor é o meu sustento. O Senhor é a mão poderosa que me guarda. O Senhor que guarda meu casamento, é o Senhor que guarda os nossos filhos. Às vezes nós temos nos preocupado com os nossos filhos. Isso tem tirado o lugar do nosso deleite do Senhor. Às vezes a nossa preocupação ela é justa, ela é real,
mas tem tirado o brilho da glória de Deus, porque Ele é o que faz milagre. Por mais que você esteja ansioso, você não vai converter o coração do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Você não vai salvar o teu casamento, você não vai trazer o pão. Você tem lutado, entregando currículo em vários lugares e meses. Você não vai ser realizado. É Deus, é o teu provedor, e você precisa alinhar isso com Deus nessa manhã. E eu quero te convidar aqui agora à frente, se você quiser alinhar alguma área da tua vida. Fala: Deus, eu preciso alinhar, eu quero alinhar. Vem aqui à frente, se coloca de joelhos, e eu quero chamar o pastor Gilson aqui para estar orando por nós, para estar nos abençoando. Sai do teu lugar, fala assim: eu preciso consagrar meu casamento, consagrar minha vida. Eu quero tirar toda a idolatria. Mas pastor, eu não estou levantando nenhum ídolo, mas tem algo que está te tomando o brilho do Senhor, está trazendo ansiedade para ti, tem trazido medo. Medo do quê, meus irmãos? Medo do quê? Medo da saúde, medo de um diagnóstico, medo do futuro, medo da criação. Coloque isso agora diante do Senhor. Vem aqui à frente agora e estaremos orando. Vem à frente, não feche o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. A nossa oração é para que nós não tenhamos um culto, mas um encontro poderoso com o Senhor. O Senhor que conhece o nosso problema com a identidade. Nos abatemos, nos entristecemos, ficamos feridos, ficamos prostrados, parados, desanimados, porque começamos a ver as nossas impossibilidades, as nossas grandes dificuldades. Mas o Senhor está querendo firmar a nossa identidade nele. Nós somos quem Ele diz que nós somos. Somos mais do que vencedores, e Ele é quem nos dá diariamente todas as condições. Renova suas misericórdias para conosco toda madrugada. O Senhor renova o nosso alvará de vida todo dia. Essa é a verdade da vida. Não são as coisas que estão nos impedindo de avançar. A enfermidade, os problemas de relacionamento. É hora de nos entregarmos, firmarmos a nossa identidade do Senhor, e assumirmos o propósito, a missão para a qual Ele nos chamou. Oh Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos clamar ao doce Espírito Santo que venha sobre nós agora. Deus, nós nos negamos, papai, a vir a um culto, a um evento religioso, nos assentarmos para ouvirmos alguma coisa que mexa com o nosso interior, uma palavra positiva para nos sentirmos mais leves, mais empoderados, mais fortalecidos para as lutas da semana. Não, isso não, é muito pouco. Nós queremos um encontro poderoso com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que nos dá vida, aquele que gera em nós arrependimento dos nossos pecados, aquele que gera esperança no nosso coração, aquele que despeja fé no nosso coração, fé para prosseguir, fé para alinhar, fé para fazer, fé para reconhecer. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus, doce Espírito Santo. A igreja está reunida, o teu povo está reunido, os teus filhos estão aqui. Vem sobre nós, doce Espírito Santo, vem trazendo esclarecimento, vem trazendo revelação ao nosso coração do teu propósito amoroso, porque saímos da nossa casa hoje, não foi para marcarmos um cartão em uma reunião religiosa, oh Deus, pagarmos uma promessa. Não vimos aqui, Senhor, para estabelecer as nossas forças. Não, muito mais, é um encontro poderoso com o Senhor. E eu sei, meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui, e que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada vida nesse lugar. Por isso traz resposta agora. O meu irmão, a minha irmã, eles estão ajoelhados aqui, eles sabem porque estão ajoelhados, sabem o que pedem, sabem das suas lutas, mas vem, ó Deus, com poder sobrenatural, firmando a identidade deles. Oh Deus, vem trazendo clareza sobre o seu propósito e a sua missão nessa vida. Nada menos do que aquilo que tu tens para nós, nada menos, Senhor. Nós lutamos por coisas comuns e naturais, às quais estamos presos, e elas fazem parte do nosso cotidiano. Precisamos nos alimentar, precisamos cobrir as despesas da casa, precisamos pensar nos nossos filhos. Tudo isso é natural, tudo isso faz parte da vida. Mas, Senhor, há algo muito maior, há algo muito mais elevado, mais especial. Trata-se da nossa profunda convicção de quem somos em Ti e o propósito para o qual o Senhor nos colocou onde nós estamos.
qual setor, na vida pública, na vida privada, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na família. Nós não estamos ali simplesmente para contarmos os nossos dias até o dia que chegar o momento de nós irmos para o céu. Não, temos propósito. Nós temos missão, somos o sal da terra, somos luz do mundo, somos discípulos do Senhor, fomos chamados para transformar as nações, para alcançá-las para a glória do Teu nome. Essa é a verdade a respeito de nós. O Senhor nos chamou, nos enviou para que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Não deixa esmorecer no nosso coração o nosso chamado, a nossa vocação para irmos e darmos frutos que permanecem com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa família, com aqueles que convivem conosco. Senhor, faz isso para a glória do Teu nome, e nós glorificaremos o Senhor mais uma vez. Vem sobre cada pessoa nesse lugar, faz o que é necessário ser feito, faz em mim. Eu estava ali orando por mim, eu não sabia que o pastor Leno me chamaria aqui, eu estava ali acertando as minhas contas contigo, eu estava ali declarando a Tua palavra no meu coração, eu estava recebendo a Tua palavra, alinhando, ó Deus, o meu dia a dia, os meus sonhos, os meus projetos, os meus propósitos, à vontade do Senhor. Por isso, Senhor, nós clamamos e oramos e abençoamos o Teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, vá com confiança de que Ele tem o melhor para vocês. Amém.